Olá, colega! Muitos dirigentes de empresas estão empenhados em melhorar o desempenho organizacional, muitos buscam uma mudança cultural na empresa. Entretanto, ironicamente, poucos são os que estão dispostos a mudar suas premissas básicas, as quais compõem os paradigmas de gestão, que por sua vez determinam em grande parte a cultura organizacional e os resultados de negócio. Sobre isso já comentei alguma coisa aqui no canal no vídeo O Poder das Premissas. Se você ainda não viu esse vídeo, dê uma olhada lá que serve de introdução para o que eu vou discutir aqui. Uma definição de paradigma inspirada em Thomas Kuhn poderia ser o padrão de pensamento que durante um período de tempo mais ou menos longo e de modo mais ou menos explícito orienta o desenvolvimento de soluções exclusivamente para os problemas suscitados pelo mesmo. Assim como ocorre com os modelos matemáticos ou computacionais, existem paradigmas bons e paradigmas maus. Os bons são aqueles que nos permitem manter o foco nas coisas essenciais, sem nos distrairmos com as irrelevâncias ao redor. Os maus, aos quais devemos estar muito atentos, são aqueles que sistematicamente nos colocam na contramão da melhoria. Inicio aqui uma série de vídeos dedicada a discutir, ainda que brevemente, 4 paradigmas muito comuns que eu tenho observado ao longo dos anos no meio empresarial, e mais particularmente na produção, cujos efeitos são no mínimo nocivos e com muita frequência devastadores. Em cada caso, eu começo a discussão pelos efeitos negativos causados pelo paradigma. Esses efeitos indesejáveis são as dores de cabeça que a gente vive no dia a dia. Em seguida, procuro revelar o conflito administrativo que está por detrás daqueles efeitos indesejáveis e, finalmente, a gente expõe as premissas inválidas ou questionáveis que sustentam o paradigma para, em seguida, propor um caminho de solução, substituindo o paradigma vigente por um mais adequado. O primeiro deles, assunto deste vídeo, é o que chamamos paradigma do conflito inerente, o qual diz que a realidade é intrinsecamente conflitiva. Sob esta ótica, os conflitos fazem parte da vida, são naturais e não podem ser realmente eliminados. E a forma de não resolver um conflito é dar-lhe uma falsa solução ganha-perde, que é quando privilegiamos um lado do conflito sacrificando o outro. Ou uma falsa solução perde-perde, que é quando ambos lados cedem e não cumprimos bem nenhum dos lados do conflito. Se pararmos um pouco para pensar, podemos ver esse paradigma em ação em várias situações da nossa vida pessoal e profissional, desde pequenas rusgas no matrimônio até disputas por oportunidades de carreira ou negociações com fornecedores, por exemplo. Mas gostaria de discutir com um pouco mais de detalhe o paradigma do conflito inerente em 2 situações bastante comuns no ambiente da produção. A questão de produzir com base em forecast ou previsão de vendas e a pressão por alterar o plano de produção a fim de atender urgências. No primeiro caso, a produção baseada em forecast, os efeitos indesejáveis típicos são, por um lado, o excesso de inventário de produto que não vende, quando não se confirma a previsão, e por outro lado, a falta de produtos que o mercado quer, mas cuja venda não fazia parte da previsão. O conflito que está por trás desses efeitos prejudiciais é: lado A, produzir antes de ter pedidos firmes versus lado B, produzir após ter pedido firme. O sistema de produção sob forecast é uma falsa solução ganha-perde, ganha A e perde B. E a premissa tacitamente assumida que nos leva a esse dilema é que nosso lead time de produção é maior que o prazo requerido pelo mercado e não é possível reduzi-lo. Mas é fácil demonstrar que o lead time, ou tempo de resposta ao mercado, é diretamente proporcional à quantidade de inventário no sistema, o WIP, Work in Process, ou inventário em processo. E a produção sob forecast é prima da mentalidade de produção em grandes lotes, a qual, por sua vez, é irmã da política de máxima utilização de cada recurso produtivo, as quais, combinadas, dão origem a montanhas de inventário. Porém, se conectarmos os processos produtivos em uma cadeia sincronizada e estável, será possível trabalhar com muito menos WIP e assim obter reduções drásticas no tempo de resposta ao mercado. O que, combinado ao manejo sábio do inventário de produto acabado, quando aplicável e necessário,
invalida aquela premissa tácita e permite atingir níveis de serviço ao cliente nunca imaginados. Portanto, a solução que elimina o conflito pela raiz é simplesmente eliminar a produção por forecast e instituir o sistema puxado de produção, isto é, responder dinamicamente ao mercado, seja fabricando rapidamente o que foi pedido ou repondo dinamicamente, segundo a demanda real, aqueles itens do supermercado de produto acabado que foram vendidos. Assim será possível atender a ambos os requisitos contraditórios do conflito, responder rapidamente ao mercado e minimizar os custos de inventário. E as ferramentas mais que comprovadas para isso estão disponíveis no sistema Lean de produção, o fluxo contínuo e células de produção, combinado com o sistema Kanban e supermercados, e ou na teoria das restrições, pela solução DBR, Drum Buffer Rope, e o sistema RRR, Rapid Reliable Response. E ainda mais recentemente no DDMRP, Demand Driven MRP, ou MRP baseado na demanda. Uma segunda situação onde impera o paradigma do conflito inerente é a crônica disputa entre o departamento de produção e o departamento comercial no que diz respeito ao conflito mudar ou não mudar o plano de produção para atender pedidos urgentes de certos clientes. A solução típica nesse caso é uma mescla de ganha-perde ou perde-perde de ambos os lados que acaba se convertendo num perde-perde para todos, clientes inclusive, sem mencionar o clima azedo entre representantes das duas áreas envolvidas. Além da premissa do lead time longo já discutida anteriormente, juntam-se aqui duas outras premissas tacitamente assumidas. A. Não temos suficiente capacidade para atender urgências e B. Não podemos aumentar o gasto operacional com horas extras para fabricar os pedidos urgentes. Entretanto, tais premissas podem ser facilmente questionadas. Contradiz a premissa A o fato de que desperdiçamos capacidade produtiva fabricando produtos que o mercado não quer. E podemos invalidar a premissa B se reconhecermos a realidade de que a essência do negócio é aumentar as vendas e não reduzir custo. Em outras palavras, o gasto operacional pode aumentar sim, desde que a gente obtenha um aumento compensador do throughput, ou seja, vendas menos custo totalmente variável. E de novo, existem soluções prontas de Lean, TOC e gestão por processos, que a gente não tem espaço para detalhar aqui, as quais permitem eliminar o conflito e instituir uma solução ganha-ganha permanente, de modo que a área de produção deixe de ser uma pedra no sapato da área comercial e vice-versa, e passem ambas a servir ao mercado com muito maior eficiência e agilidade. Concluindo, os casos acima apontam para a realidade de que o paradigma do conflito inerente pode ser vantajosamente substituído pelo paradigma da harmonia inerente, reconhecido por Eli Goldratt em seu genial livro The Choice. O princípio da harmonia inerente pode ser enunciado da seguinte maneira: todo problema sistêmico decorre de um conflito subjacente para o qual existe sempre uma solução ganha-ganha que o elimina. Vez após vez tenho tido a grata experiência de constatar que este é um princípio absolutamente válido desde que abramos nossa cabeça para pensar claramente em termos de causa e efeito, buscando e questionando implacavelmente toda premissa inválida ou questionável. E a teoria das restrições, mais particularmente o Thinking Process, tem uma ferramenta especificamente projetada para estruturar, analisar e eliminar conflitos, que é a técnica da nuvem de conflito. A propósito, fique ligado porque brevemente vou transmitir um mini workshop gratuito e completo sobre a nuvem de conflito. Para não perder essa oportunidade, faça sua inscrição no canal e marque o sininho para receber todas as notificações, ok? Obrigado por ter me acompanhado até o final. Se gostou, não se esqueça de me deixar aí o seu like, ok? Por favor. E nos vemos no próximo vídeo da série, na qual falaremos do paradigma da complexidade inerente. Até mais!